Teste, teste de áudio, mandando o teste do Museu Guild, teste de áudio, testando, testando. Som. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Bom dia. Tá. Mário, só um segundo que a moderação vai ser com o Museu Guild. Eu só quero dar um aviso. Coordenadores estaduais da disciplina e alunos que estão com senha para acessar o sistema de videoconferência. Eu já enviei um e-mail com a senha para acessar, o link e a senha para acessar o sistema amanhã. Esse link que nós estamos utilizando, ele só vale até hoje. Então, consultem os e-mails. Os alunos que estão utilizando o link, por favor, busquem o link junto com os professores, coordenadores da disciplina em cada estado. Mesmo aqui no sistema de videoconferência, eu cadastrei logo no início o link e a senha. Então, os alunos, se já quiserem ir lá em cima na nossa caixa de diálogo e copiarem o link já para acessar amanhã. Tá? O link só funciona até hoje. Amanhã é outro link. Obrigado, gente. Pará, quando vocês quiserem começar. Professor Flávio Barros, muito obrigado pela participação mais uma vez com a gente. O senhor é um grande parceiro do Bionorte, nós somos muito agradecidos por isso, tá bem? Obrigado, bom dia, gente. Em Belém, aqui no Museu Paraense Emílio Guild, que é o nosso Museu da Amazônia. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, com todo gosto, estamos aqui. Deixa eu tirar aqui, botar no silencioso. Esse ano é só você.
Mais dois. Então, bom dia a todos e todas. Queria agradecer mais uma vez a coordenação do programa Rede Bionorte e também agradecer as pessoas que estão nos acompanhando nos estados da Amazônia, né, em Mato Grosso, Tocantins, Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Maranhão, onde está sediada a coordenação, né, dessa proposta. Então eu queria mais uma vez agradecer a gentileza do professor Glécio e também do meu colega, professor Charles Clement, que eu não sei se nos ouve, mas está em Manaus, e foi quem primeiro provocou esse diálogo para a gente contribuir com esse debate da biodiversidade num contexto dos povos e comunidades tradicionais na Amazônia. Então, eu agradeço vivamente essa oportunidade de participar desse diálogo. Não sei se o que eu vou falar é de tanto interesse para as pessoas desse programa, porque realmente eu trabalho numa abordagem mais antropológica, trazendo diferentes aspectos, talvez não muito vivenciados ou estudados, né, pela maioria dos doutorandos e mestrandos deste programa, porque a gente traz uma dimensão, né, antropológica, vamos dizer assim, etnobiológica das questões que envolvem o tema da biodiversidade. Então, me apresentando, eu sou Flávio, né, trabalho na Universidade Federal do Pará, dou aula no programa de pós-graduação em antropologia. Atualmente estou como presidente da Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia e trabalho ainda no programa de agriculturas familiares, aqui também em Belém, e no programa de ciências ambientais lá em Mato Grosso, na Universidade do Estado de Mato Grosso. Então, hoje, eu vou discutir com vocês um bocadinho sobre uma proposta de pesquisa que a gente iniciou o ano passado e que conta com o apoio do CNPq, é um projeto do CNPq, em que a gente está se debruçando no estudo da antropologia da alimentação, envolvendo o papel que os animais da floresta, né, que os animais silvestres ou a fauna cinegética que está presente na floresta amazônica, como que ela se torna importante na sobrevivência, no modo de vida e na alimentação de famílias quilombolas, extrativistas e ribeirinhas da Amazônia. Então a gente sabe que uma das principais razões que movem a nossa vida, quando a gente entrevista um chefe de família, ou uma chefa de família, ou as pessoas de modo geral, quando a gente... Você trabalha para quê? As pessoas dizem, para botar a boia dentro de casa.
né? Então, o povo trabalha para trazer o alimento para a família, né? Isso é uma das coisas mais importantes na nossa vida, seja na cidade, seja no campo, seja na floresta, na aldeia. Então, as pessoas vão gastar um tempo muito grande do seu dia investindo esforço no trabalho para comer. E a ideia desse projeto, que se chama Delícias da Mata, Caça, Comida e Cultura na Amazônia, a gente traz uma pergunta que corresponde a como que as pessoas comem na floresta. O que elas comem? Como elas acessam essa fonte alimentar? E como que se dá o preparo dessa comida? Então vejam, a gente tem aí um elemento importantíssimo que é a caça enquanto recurso natural. A caça enquanto um elemento da nossa sociobiodiversidade. Enquanto que, vamos dizer assim, boa parte dos biólogos, né, está interessada em inventariar esses aspectos da biodiversidade, saber que espécies existem, como que elas se apresentam nos ecossistemas, o nosso estudo vai focar no sujeito, que manipula, que acessa, que também conhece essa biodiversidade, que neste caso aqui específico é a caça. Né? Então, o que nos move nesse projeto é justamente entender essa relação entre as famílias e esta fauna silvestre ou esta fauna cinegética que está na floresta. Então, uma das nossas perguntas é: que estratégias esses caçadores utilizam para acessar essa fauna cinegética, né? Essa caça? E aí a gente está aprendendo que esses caçadores eles guardam um conhecimento riquíssimo, pois eles nos ensinam onde pode buscar essa caça, em que época do ano determinadas espécies se reproduzem. Eles nos explicam tudo sobre a ecologia trófica desses animais, pontuando o que cada espécie gosta de comer. Eles sabem explicar aspectos reprodutivos dessas espécies. Então, tem aí um conhecimento tradicional acumulado, riquíssimo, e que muitas vezes os pesquisadores não valorizam ou não se interessam de entender como que essa epistemologia da floresta, vamos dizer assim, ou como que esse outro conhecimento desse sujeito está ali mobilizando todo um conjunto, né, vamos dizer assim, de um conhecimento que acontece ali na floresta. Uma outra pergunta que é colocada para a gente é: quais espécies eles preferem comer mais e quais espécies eles não gostam de comer? Na antropologia, tem uma obra muito interessante que se chama Pureza e Perigo, de uma antropóloga chamada Mary Douglas, em que ela aborda em vários países do mundo as preferências e os tabus alimentares em torno da comida. E neste caso, na Amazônia, a gente está perguntando para as pessoas: o que é que você não come de jeito nenhum? E as respostas são as mais interessantes possíveis. Já já a gente vai ver. Uma outra pergunta é: qual o papel do homem e qual o papel da mulher na manipulação dessa caça para transformar ela, que está lá na mata, lá na floresta,
no seu estado, vamos dizer assim, natural, no seu estado selvagem, e como que as pessoas vão transformar esse bicho em um prato, em uma comida. E aí vem aquelas questões todas. É assado? É cozido? É moqueado? Né? Como que é o preparo dessa carne? Quem prepara? Quem vai buscar? Então, são muitas perguntas que movem a nossa investigação em torno dessa relação das comunidades com a floresta, trazendo aí esse elemento da caça. Então, vejam, é um ambiente, é um contexto social e cultural interessantíssimo para você estudar. E nesse caso particular da caça, tem um elemento muito importante e que isso gera muita polêmica, que diz respeito à questão da proibição. Vocês sabem que, pela legislação brasileira, caçar é um crime. Caçar é proibido. As pessoas não podem caçar. Contudo, há interpretação na lei de que, quando se trata de povos e comunidades tradicionais, sobretudo povos indígenas, há garantido aí o direito de acesso e uso desse recurso. Porque justamente esse uso, ele é feito para alimentação. Né? Pois bem, quando você observa essa prática de transformar a biodiversidade em comida, você aí já vai trazer um elemento muito importante que tem uma relevância muito grande do ponto de vista antropológico. Né? Para muitos, você observa o que está aqui como alimento. O alimento, ele tem, do ponto de vista nutricional, o seu papel. Porque o nutricionista, ele vai olhar do ponto de vista da saúde. Ele vai olhar esse alimento do ponto de vista nutricional, do ponto de vista biológico ou fisiológico, porque esse alimento, ele tem uma finalidade principal, que é saciar a fome das pessoas. A antropologia, não. Ela não vai enxergar com grande preponderância esse elemento. A antropologia, ela quer saber como as pessoas comem. O que as pessoas comem e não comem, e a gente quer saber quais são as razões que estão por trás disso. Inclusive, os antropólogos nem utilizam a categoria alimento, porque a gente entende que o alimento, ele mobiliza um conceito mais fisiológico ou biológico, ao passo que comida, não. Quer ver um exemplo? É impossível na Amazônia, na maior festa profano-religiosa que temos, em Belém do Pará, é um crime, no domingo do Sírio, você chegar em qualquer casa, seja de pobre, de rico, de preto, de branco, de amarelo, de qualquer religião que seja, mas as pessoas estão reunidas em torno daquele almoço principal e não pode faltar pato no tucupi. Não pode faltar a sobremesa chamada Maria Isabel, que é feita com cupuaçu. Não pode faltar a maniçoba. E o que é que nós estamos a comer? Isso é alimento? Para mim, não. Isso é comida. Por que que é comida? Porque essa comida envolve a nossa sociobiodiversidade presente na Amazônia. Ninguém mais no Brasil come as coisas que a gente come. Pode até comer, porque a globalização permite, né? Mas no Círio de Nazaré, você não vai servir no almoço uma pizza. Existe uma grande diferença entre uma pizza
e um arroz gostoso com pato no tucupi ou um arroz acompanhado de uma maniçoba. É que a pizza é um alimento. Ela poderia saciar a tua fome. O pato no tucupi e a maniçoba, não. É comida. Por que que é comida? Porque nos remete a uma memória, porque nos remete a uma história, porque nos remete à nossa cultura, porque nos remete a lembranças da infância, nos leva a uma sociabilidade. Eu não vejo ninguém almoçar no Sírio sozinho. A gente faz o quê para comer? Se reúne, a gente se encontra. E para um paraense estar fora de Belém, no Círio de Nazaré, é um martírio. Bate a tristeza, bate a deprê, porque a gente queria estar lá. Participa da procissão, depois se encontra todo mundo em casa para comer, e esse comer é um comer junto. É batendo papo, é fofocando, comemorando o Círio de Nazaré. Então, veja, aí a gente já não tem mais a dimensão de alimento, a gente tem a dimensão de comida, porque o que está interessando neste aspecto é o elemento cultura. Né? Então, isso é uma coisa que... Você pode passar, por favor, Celita? Eu fui falando e... Enfim, né? Aí eu trouxe algumas ideias que eu acabei já falando alguma delas para vocês, tá? E aí, uma outra coisa que é importante a gente pensar nesse processo de pesquisa é a interdisciplinaridade, tá? Porque a antropologia e a ecologia são duas disciplinas, são dois campos que caminham juntos. A ecologia bebendo da antropologia e vice-versa, né? Porque a gente tem aí processos que estão ali naquele ecossistema, vamos dizer assim, e que essas comunidades, elas criam estratégias muito interessantes de manejo dessa fauna, né? É para você pensar quando um ribeirinho diz assim, olha, quando eu vejo uma fêmea buchuda, grávida, a gente não mata. Ou então, quando as pessoas dizem assim, não precisa a gente ver uma vara de queixada e matar toda a vara. Às vezes há bandos, né? Há varas de queixada com 100, 200 animais. Então, o próprio caçador, ele olha e diz, olha, a minha família tem tantas pessoas, vivemos, né, num núcleo familiar ou numa família extensa. Vocês sabem que no meio rural, Maria casa com Pedro, aí tem os filhos vão casando e as casinhas vão ficando ali ao redor, né? Isso é o que a gente chama, na sociologia, de família extensa, tá? Ou família nuclear é quando tem só uma família e tal. Então aí eles fazem esse planejamento de dizer, isso aqui é suficiente para a gente passar uma semana comendo uma anta ou um porcão, né? Então, existe aí um manejo dessa fauna, tá? Uma outra questão também que está bem implícita nessa pesquisa são os conceitos de soberania e segurança alimentar. Porque, vejam só, se a gente intuir na nossa prática de pesquisa que uma visão muito reta de que você caçou é criminoso, eu creio que a ferro e fogo a gente não vai a lado nenhum. Tenho aí uma questão muito importante que a gente precisa refletir filosoficamente. Primeiro, que as nossas universidades nos formam muito mal, porque forma a gente com viseiras. E aí a gente vai aprendendo pelos quadradinhos ou pelas caixinhas a só entender, a só ter interesse
na disciplina em que nós formamos. Nós não sabemos abrir a possibilidade de diálogo com outras disciplinas, com outros campos. O que, em outros países, isso, vamos dizer assim, já vai avançando um pouco, né? Então, acontece aquela ideia de que a ciência verdadeira é somente a sua, né? Só você sabe, o outro não sabe. E só o seu pensamento é o verdadeiro. Então, a gente fica assim, numa posição epistemológica, bem rígida e bem cartesiana. E o que é que a gente faz? A gente enquadra todas as situações possíveis do mundo dentro de uma lei. Então, vejam, se existe o direito à caça para alimentação, eu não posso colocar na mesma balança um traficante de animais que está caçando, está vendendo, com um indígena que está lá na bacia do Xingu, lá no Igarapé e Pixuna, os Araueté, por exemplo, os Paracanã, que são caçadores, e todos os dias saem e vão caçar para alimentar suas famílias. E olha que as famílias, elas fazem usos múltiplos. É impressionante. Eu acabei não mandando para vocês os nossos artigos, mas se você imaginar o que uma família faz com uma anta, quando ela caça uma anta, a pele tem uma importância, a carne vai se transformar em comida, o pezinho da anta vai se transformar em amuleto para proteger a casa contra espíritos maus. O cipó da anta, o pênis da anta, as mulheres guardam, bota para secar ao sol, porque depois vira remédio. Remédio para quem? Para os seus maridos. Você vai nas aldeias, vai nos povoados, as mulheres começam a reclamar, entendeste, Celita? Que os homens estão desanimados. Elas preparam o chá com o pênis da anta. Raspa o cipó, e aquele pó ela joga no café, ela joga numa sopa, mistura no caldo de feijão, e ali o homem vai ficar animado de novo, volta a ficar um homem quente para ela. Então veja, são usos múltiplos, né, que você tem que ter um olhar mais ampliado desses contextos. Tá? Você não sabe, pode sair por aí prendendo todo mundo. Então essa pesquisa ela é bem provocativa, porque ela estimula esse diálogo. A gente tem feito pesquisas com esse tema dentro de unidade de conservação. Então, aqueles biólogos ortodoxos ficam para morrer. Né? Porque o povo diz assim, olha, está caçando, é um crime. Mas é tão engraçado que as pessoas não refletem o sapato que ela usa, né, que é de couro, está fazendo maldade, está acabando com a biodiversidade da floresta. Então, assim, a gente precisa aprender mais, dialogando, se aproximando de outras disciplinas. Os antropólogos precisam estar mais com os biólogos precisam aprender um pouquinho com os filósofos, com os sociólogos, né? E eu acho que a gente sempre cresce nessas questões. Por favor, Celita. Bom, aí aqui, a nossa pesquisa, ela envolve métodos que se assentam, sobretudo, numa vivência com a comunidade. Então, o antropólogo vai para uma comunidade e aplica, né, trabalha, sobretudo, um método que a gente chama de observação participante. E eu digo até que é uma observação participante meia boca, como diz no ditado popular, porque os antropólogos clássicos, né, por exemplo, Malinowski, que fez a tese dele quase em 8 anos, 10 anos, trabalhou, viveu 4, 5 anos dentro de uma comunidade para aprender um pouco sobre aquela cultura.
Hoje, nós somos geridos, né, por uma coisa chamada CAPES e CNPq, e vocês são bem cobrados, não são? Pelos orientadores de vocês. Cadê o artigo? Cadê a tese? Tem que fazer, o prazo tá, a bolsa vai acabar, é aquele aperreio. E aí você vai para campo, justamente numa escala menor de tempo. Então o que é que a gente faz? A gente vai para as comunidades, vai morar com aquelas comunidades, né? Eu, quando vou para campo, eu não fico em hotel e vou lá e volto para o hotel, não. Eu vou ficar na comunidade. Aqui nessa comunidade onde eu passei 2 anos realizando o estudo, na Terra do Meio, como é imensamente caro ir para lá e longe, eu ficava. E ali eu almoçava, tomava banho no rio, porque não tem banheiro, fazia cocô no mato, xixi no mato. Quer beber água? Vai lá no rio, enche a lata. Ou então bebe lá no pote. Não há cadeira para as pessoas sentarem. Em muitas famílias na altura, né, que eu andei aí, não se tinha nem colheres. E aí a gente vai aprender a comer com mão. Pois bem, você não quer estar lá? Saber como as pessoas vivem? Como que é a relação delas com a floresta? Então Malinowski dizia assim, você tem que se tornar quase o outro. Veja só, esse quase tem uma importância muito grande. Não significa que você vai ser igual a ele. O quase é a fronteira. A gente tem que situar. Eu sou pesquisador e as pessoas, né, se tornam, são os sujeitos dessa pesquisa. Então, você vai entender como que as razões, as circunstâncias acontecem, né? Então aí tem esse jovem carregando um porco do mato. Tá? E aí você vai ver todo um processo de como se prepara esse porco, de como que eles premiam o cachorro que acuou esse porco. É impressionante como a gente descobre que os mundos são tão relativos, né? Eu andava aí na floresta, caminhando com esse jovem, e ele dizia, Flávio, você está ouvindo o barulho? E eu dizia, não estou ouvindo, está vindo aí um bando de porco, eu me tremia todo diante dele. Não estou ouvindo nada, ou seja, os ouvidos na cidade, né, são meio apodrecidos. E eles diziam, você está sentindo o cheiro? Passou por aqui um veado mateiro, ele mijou ali. Mas, rapaz, eu começava a pensar, aqui o doutor é ele. Em outro contexto, o doutor é ele ali. Se ele me abandonar aqui no meio desse mato, eu estou lascado. Tá entendendo? Aí andava, aí a gente passava num pé de murumuru, ou debaixo de um pé de açaí, ou de qualquer outra fruta, ele dizia, passou por aqui uma paca. Aí eu dizia, como é que tu sabes, homem? Ele diz, o jeito que esse negócio está mexido aqui foi uma paca. Eu digo, égua, cara, impressionante, né? O conhecimento do outro sobre a floresta, né? Então isso vem atraindo bastante a gente, né? E como que uma teoria, que eu acho que vocês talvez não tenham estudado sobre isso ou lido, se chama perspectivismo ameríndio, é uma teoria antropológica, ela diz respeito a como as diferentes culturas interpretam aquele ambiente. Vejam só, um botânico, ele vai para o mato e ele diz, aqui tem tantas espécies, tantas famílias, essa planta é um arbusto, é não sei o que e tal, né? Mas é, sobretudo, uma planta. Né? E aí, nessa coisa da... Você vai me controlando, viu? O tempo.
10h30. É até 10h30 que a gente pode ficar? Tá. Então, essa história, por exemplo, da caça, né? E aí, quando nós, filosoficamente, aprende a ouvir melhor, a ver melhor as pessoas e a ler outras coisas fora do nosso campo, a gente começa a perceber que até os nossos questionários, os nossos roteiros, muitas vezes a gente os desenvolve de maneira errada. Quer ver um exemplo? Viveiros de Castro, quando começou a fazer trabalho de campo aqui na região do Xingu, com os Araueté, ele veio com essa ideia de que os Araueté é um povo caçador. E aí ele veio para cá com um guia de biodiversidade. Aí tinha lá a paca, o nome científico da paca, o veado mateiro, o veado fuboca, a onça, o coati, a cutia. E aí ele chegou para o cacique, não fazia muito tempo que essa etnia tinha sido contactada, né? E aí ele disse, quais são os animais que vocês mais gostam de comer aqui? E aí o cacique disse, não existe isso aqui. Não sei o que é isso. Aí o Viveiros de Castro disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu sei que esse povo é um povo caçador, que anda no mato atrás de bicho. E agora ele diz que não existe animais aqui? Viveiros de Castro sacou da mochila o tal guia, e aí começou a mostrar para ele. Aí o cacique virou e disse, isso não é animal. Isso aí que você está mostrando são nossos parentes que viviam com a gente aqui na aldeia, morreram, foram para outro mundo e voltaram de novo para este mundo, só que agora, quando eles voltam vestidos nessas roupas, nessas formas. E que aí a gente diz que eles estão escondidos, disfarçados, mas no fundo, são pessoas. Olha só, que coisa interessante. Enquanto a gente está mergulhado na visão linneana, na sistemática zoológica, não é isso que a gente aprende? Ou na botânica sistemática, vem um cacique e faz a gente pensar diferente, trazendo uma outra perspectiva de leitura de mundo. E foi aí que nasceu essa discussão, né, do perspectivismo ameríndio. Por quê? Porque tudo é uma perspectiva. E aí, a partir dessa reflexão que esse antropólogo fez, houve uma inversão. Porque antes a cultura ela era entendida como um atributo humano apenas e a natureza era algo universal. Aí ele inverteu a partir disso aí. Ou seja, a cultura passa a ser um atributo universal, independente de qual ser seja, e a natureza é que se torna algo particular. Porque a natureza, esses antropólogos vão vincular a forma. Você tem uma forma humana, um gato tem uma forma de gato, uma cobra tem uma forma de cobra, um pé de buriti tem um aspecto de buriti. Então, a forma, a forma, né? A natureza ela é particular a cada espécie, vamos dizer assim, mas a cultura ela é universal. Há cultura nas plantas, há cultura nas serpentes, há cultura nos bichos, há cultura nos humanos. É por esta razão que estas comunidades elas desenvolvem uma outra forma de relação com essa natureza, porque há todo um sentido de que
essa natureza, ela também é humana. Por isso que para a maioria dos indígenas, custa tanto para eles a destruição da floresta. Está entendendo? A poluição dos rios. Pode passar. Então, quando a gente vai para o campo, a gente começa a perceber as preferências e os tabus em torno dessa biodiversidade de caça e os modos como se preparam essas caças, né? Então aí a gente tem um papel fundamental do cachorro, e aí nós temos aí jabuti. E há diferentes formas de se preparar o jabuti. E aí o que é que se leva em conta? O cheiro, o modo de preparar, o modo de servir. Quem come primeiro? Nessa comunidade quilombola aí, o homem caça, a mulher prepara. Na hora de servir, quem come primeiro? Ele. E aí ela come por último e come, de geral, os piores pedaços. Mas eles comem juntos, conversando, brincando, saboreando a comida. E esse comer junto tem um papel muito importante que nas ciências sociais a gente chama de sociabilidade. Vocês comem juntos, não comem? Às vezes os colegas do doutorado, vamos sair junto para beber uma cervejinha, ou para bater um papo lá no Ver o Peso, na estação e tal, fazer um churrasco fim de semana. Por quê? Nós somos, além de seres biológicos, nós somos seres sociais. Ninguém gosta de viver sozinho, isolado. Né? Então, uma das motivações mais frequentes e importantes que levam a gente a se encontrar, vocês já pensaram nisso? Que os nossos encontros geralmente são movidos por uma justificativa. Qual é? Comer. Olha, vai ter um almoço lá em casa. Né? Vai ter um jantar lá em casa. Vamos organizar um churrasco. Ainda que seja uma bola, vamos bater uma bola. Mas depois tem que ter a comida. E comer é uma das questões mais interessantes na vida humana, porque você aí vai perceber elementos de gênero, homem e mulher, você vai perceber questões inerentes à identidade. Né? Passa pela cabeça de vocês comer guisado de cachorro? Não passa, né? Claro que não passa. Não está no nosso consciente, não está na nossa construção cultural comer cachorro. Mas a gente come turu, a gente come caça, nem sempre, né? Nem todo mundo come. Mas a gente come açaí. Né? Você vai para o campo dos peixes, aí vem uma categoria que é muito importante nos estudos de antropologia da alimentação, que é a reima. Se você vai para o contexto do candomblé, a gente também faz trabalho nos terreiros de candomblé e de umbanda, estudando o que as pessoas comem, como que a biodiversidade está presente nos terreiros de candomblé. Hoje, inclusive, a esta hora, eu estou aqui, não posso estar lá, está tendo uma manifestação ali em torno do Palácio Lauro Sodré, não, ali em torno da Assembleia Legislativa, da ALEPA, uma manifestação dos povos de terreiro com relação a essa perseguição em torno da questão do abate animal. Né? Nós não vamos falar disso agora. Então, se você chega nos terreiros e você diz assim, olha, tem camarão aqui, tem pipoca, tem um pato feito no dendê. Aí alguém diz, opa, isso aqui eu não posso comer, eu tenho que ir lá. O antropólogo tem um ouvido como ninguém tem.
e vê como ninguém vê. Um antropólogo chega numa casa, ele olha tudo. Mas não é aquele olhar de reparar, assim, como vocês, às vezes, as pessoas pensam. Mas é o olhar de que a gente é treinado para isso. Tá entendendo? Então, quando alguém diz assim, eu não posso comer isso, eu tenho quizila. O que é quizila? Quizila, na língua iorubá, significa aquilo que é proibido, que não pode. Vou falar um exemplo bem claro para vocês. Tem uma mãe de santo aqui em Ananindeua, naquele conjunto Júlia Cefé, se chama Mãe Rita. Ela, quando tinha 7, 8 anos, todo ano ela chorava para comer pato com tucupi. E a mãe dava. Mas ela comia e ia parar na emergência. Quando ela completa seus 13, 14 anos, que ela se descobre filha de Iemanjá, cai a ficha de que ela tem mediunidade e de que ela passa por processos de visão, ou seja, ela incorpora entidades, e Iemanjá avisa para ela, olha, não podes comer pato. Tu tens quizila com pato. Tu és minha filha. Não coma pato. Como que é essa história? Os filhos de santo, as pessoas dessas religiões de matriz africana, cada uma delas é filha ou filho de um orixá. Presta atenção. Enquanto que, vamos dizer assim, os ocidentais, né, estão mais associados a uma religião cristã, são religiões monoteístas, se acredita em um Deus, essa influência africana que se estabeleceu aqui no nosso estado do Pará, trouxe essa dimensão dos diversos deuses, né? Então, esses deuses estão na natureza. Então, veja só, cada orixá, Oxóssi, né, Oxum, Iemanjá, Oxalá, cada um ele tem um animal de preferência. Então, se Iemanjá gosta de pato, se ela tem uma grande afeição a pato, e se eu sou filho de Iemanjá, eu não posso comer pato. Eu tenho um filho de 14 anos, Tomás, ele é meu filho e da minha esposa. Se ele é meu filho, ele é feito de mim. Ele tem o meu sangue. Biologicamente, ele tem a minha constituição. Então, ele sou eu. Em parte. Assim como ele também é um pedaço da mãe dele. Então, entra na nossa cabeça eu me alimentar de Tomás, pegar o meu filho e comer o meu filho. O orixá também não permite ele próprio matar um bicho que ele tem afeição e comer ele. Então, aconteceu isso com ela. Ela explicando no nosso grupo de pesquisa, na nossa aula, que aos 12 anos, então, ela parou de comer pato, porque ela ficava toda empolada. Como é que a ciência interpreta? Como que a medicina alopática interpreta isso? Ela está com alergia, né? Aí tem edema de glote, aí tem que tomar remédio. A interpretação outra que eles dão é essa aí. Ela é filha de Iemanjá e Iemanjá gosta de pato. Você vai nos terreiros cujo orixá de frente é Iemanjá, é impressionante. O pai de santo, a mãe de santo, não quer nem que você espante o pato. Ele pode até andar na sala, cagar, fazer cocô na sala. E você não pode enxutar o pato. Porque o orixá não gosta. Outro dia eu estava assistindo aquele programa da Bela Gil e ela trouxe o Arlindo Cruz ao vivo. E ela toda empolgada, ela é baiana, tá entendendo? E aí ela preparou uma pipoca diferente para ele. Uma pipoca feita com dendê.
E ela ao vivo, toda empolgada, disse, olha, fiz uma pipoca diferente para te receber aqui no programa do GNT. Uma pipoca com dendê. Aí ele disse, não posso comer, me desculpe fazer essa gafe aqui ao vivo no seu programa, mas você vai saber, seu pai sabe, você sabe, Preta Gil sabe, mas vou te dizer, eu não posso comer nada que tenha dendê, porque se eu comer, eu vou parar no hospital, eu tenho inquisila. Eu sou filho de Ogum, Ogum não permite que eu coma dendê. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente vai estudar esses processos, gente, a nossa cabeça se abre tanto para a gente entender o outro, para a gente perceber que o mundo não é só aquilo que a gente pensa, que o mundo não é só a nossa opinião, que o certo não é só aquilo que eu acho que é certo para mim. Para você é outra coisa, para ele é outra coisa. Então a magia do mundo gira em torno dessa diversidade. Né? Então a antropologia da alimentação traz essa dimensão, né, daquilo que se pode e o que não se pode. E aí nesses contextos, por exemplo, uma coisa que nos espantou bastante, a anta é um componente da biodiversidade e que em qualquer lugar que você chegue na Amazônia, opa, anta é uma delícia. Todo mundo gosta de comer. Aí em Baião, na reserva extrativista Ipaú-Anilzinho, a comunidade quilombola lá não come anta de jeito nenhum. É um tabu. Por que não se come anta lá? Diferente de todos os outros lugares que eu já vi. Porque para eles, a anta, ela tem uma questão particular que é a capacidade de se transfigurar durante o ano. A anta pode ser várias coisas. Ela se transforma em outros bichos ou ela se encanta. Por esta razão, você não pode de jeito nenhum comer anta. Se comer, você pode até morrer. Quando você vai para os contextos indígenas, quais são as razões pelas quais não se pode comer isso e aquilo? É impressionante, os nossos diários de campo já não cabem mais. Se uma mulher grávida comer uma paca, na cultura araueté, a criança vai nascer perturbada da cabeça, ou vai nascer aleijada. Quando o menino nasce, o pai, ele fica de resguardo. Ele tem que ficar 2 meses sem caçar. Ele não pode comer bichos de pena. Porque se o pai comer, ele pode prejudicar o desenvolvimento do bebê. Está entendendo? É uma coisa fantástica. Entender em cada cultura esses tabus. Vocês todos que estão aqui, tem tabu com alguma coisa. Tem coisas que vocês gostam de comer e coisas que vocês não gostam. E por que vocês não comem? Ora é o cheiro, ora é o sabor, ora é o aspecto. Ah, eu não como esse peixe. Por quê? Ah, minha religião não deixa. Ou porque é peixe de couro. Me prejudica. Outros dizem assim, eu não como esse peixe porque ele fede. Tem pitiú. Ou eu não como porque é um peixe que vive lá no limo, no fundo do rio, e come tudo que é porcaria. Coisa podre. Então vejam, as explicações são as mais diferentes possíveis para fazer com que você coma certas coisas e outras não. Então, é por esta razão que na nutrição, nós temos um curso de nutrição na Universidade Federal do Pará, e os estudantes de nutrição estão vindo para o nosso curso de antropologia e para o nosso Instituto de Agricultura Familiar, porque eles estão se cansando desse formato de pensar a nutrição como sendo
um curso para trazer beleza para as pessoas. Veja que coisa, do meu ponto de vista, absurda. Por que você tem que comer bem? Para ter saúde, para ser bonito. Você vai lá para essas comunidades, as pessoas comem para serem felizes. Elas comem para festejar, elas comem porque gostam e por isso e por aquilo, né? Então aí você vai num nutricionista, pode fazer essa experiência. Eu quero fazer uma dieta. Aí o cara mete torrada em você, mete integral. Outro dia eu perguntei a um nutricionista, você conhece batata aruá, doutora? Eu disse, não, de onde é isso? Fica daqui do Pará. Não conheces? Tu és paraense? Sou, mas eu nunca ouvi falar. Doutora, a senhora anda pelo Ver o Peso? Vá lá, ver a nossa biodiversidade, doutora. Conhecer o que nós temos de bom e maravilhoso para comer que vem da floresta. Não conhecia batata aruá. Aí passa suco de maçã, de não sei o quê. A senhora conhece o Xi, doutora? A senhora conhece a bio? Está entendendo? Então, é uma coisa assim estranha. Eu fico me sentindo um peixe fora d'água, porque a gente está na Amazônia, a gente tem uma biodiversidade fantástica e os nutricionistas não sabem o que comer. Veja. Mas por que não sabem o que comer? É a epistemologia que é pensada no curso, o currículo do curso, e para que esse curso forma as pessoas. Não é para comer bem. É para você ter um corpo magro, é isso? Ficar enquadrado numa tal de beleza? Então, quando a gente pensa a Rede Bionorte, que estuda a biotecnologia e se debruça sobre o tema da biodiversidade, minha gente, é preciso a gente abrir a nossa cabeça e construir novas epistemologias. Dialogar mais, sair do nosso conforto de só dialogar com a turma da engenharia florestal, da biologia e da agronomia. O mundo não é só isso. Pode passar. Bom, olha que coisa linda essa foto. Eu adoro. Dona Rita, seu nego e o neto. Mãe, filho e neto comendo jabuti na carapaça, na carcaça. Veja aí que beleza. Esse povo está feliz? Pois é, pode passar. Aprendizagem, tá? A gente acha que aprender é só na escola. Não. Na floresta, as pessoas aprendem fazendo, aprendem observando. Agora a gente está fazendo um estudo lá no Mato Grosso muito interessante com o povo Tapirapé, na região de Confresa. Tem um aluno meu lá trabalhando o papel da caça no ritual e na formação do homem. Ser homem na cultura Tapirapé significa ser bom caçador, bom provedor de carne para a família. Se o cara não se tornar um bom caçador, ele não vai ser um bom pai, não vai ser um bom provedor de família, nem vai ser bom marido, e nem vai ter condições de formar família. O negócio é desse jeito, né? Então, como que se forma um caçador Tapirapé? Começa desde pequeno. Rituais. Primeiro ritual, mudar de nome. Segundo ritual, muda de nome. Se torna adolescente, corta o cabelo de um jeito, fura a orelha, começa a pegar no arco e flecha, leva para a floresta, ensina a ouvir o canto dos pássaros, ensina a entender por onde os bichos andam, qual é a melhor lua,
qual é a melhor estação do ano, em que tipo de ambiente na floresta esses bichos vão estar. Vejam, é uma formação que o homem passa, desde que ele nasce, até se tornar um caçador. Então, tem ciência aí. Tem aprendizagem, tem uma formação, né, que está no campo ritual. Então, aí, olha, o Davi e o Diego, né, o Davi é o pai, Diego o filho. Nessa época, o meu filho era pequeno. Ele disse, égua, papai, que coisa horrível, matando o bichinho, né? Ele, mas tu não come carne? Tu queres que eu te leve num matador, onde mata boi, meu filho? Aí, veja, aí tem o processo, né, de como tirar o couro, lá na reserva extrativista Riozinho do Anfrísio. Então, veja, o processo, o papel do homem está quase findando aí. Depois que ele terminar isso aí, ele entrega a caça para quem? A partir daí é com a mulher. Tá? Pode passar. Aí depois ele vai fazer, né, a divisão dessa carne, vai preparar, vai moquear, vai... A outra questão que diz respeito a manejo e conservação, que deve ser tema também, temas que vocês trabalham dentro desse programa em rede de biodiversidade, que é com relação à preservação, né, à conservação, eu acho que vocês devem também trabalhar isso. Um exemplo, um caititu, o caçador mata a mãe, e lá na frente descobre que a mãe estava com um bacuri, que é o filhote. Ele traz para casa. E aí eu perguntei, por que o senhor traz? Deixe lá. Aí o caçador virou para mim e disse, Flávio, tenha um filho e tire ele da mãe, solte ele no meio da rua lá em Belém, onde você mora. Ele se cria sozinho. Ele precisa da mãe, precisa de cuidado. Eu cometi uma falha. Se eu não trouxer, eu vou me prejudicar. Eu vou ficar com panema. A minha espingarda vai falhar. Eu não vou acertar. Eu não vou conseguir ver. Curupira vai me prejudicar. Aí se você vai para outro lugar, eles vão dizer, a inhanga vai me prejudicar. Então, não é assim que funciona o sistema aqui no nosso lugar. Eu tenho que levar o bichinho. Aí leva. Aí recebe um nome, vive dentro de casa, sobe na cama, come e fica livre no quintal. Na hora que o bicho estiver no cio, vai embora. Mas aí ele vai comer, vai ser cuidado e vira um xerimbado. Tá entendendo? E se constrói um afeto e uma relação de amizade com esse bicho que, ao engordar, ficar grande, ninguém tem coragem de comer. É por aí a história. Pode passar. Bom, aqui a gente já vem para o lado do Marajó, onde a gente também tem trabalho de campo com comunidades quilombolas. Então vejam aí, né, os caçadores, a gente também estuda a organização social desses caçadores, tem todo um sistema, né? Eu escolho com quem eu caço, eu não caço com qualquer pessoa, existem regras, por exemplo, né? Se eu caço com Pedro, sempre que eu caçar, ou eu não caçar, o que a gente conseguir, a gente divide entre nós dois. Existe uma regra. Dividir a caça. Hã? Então, assim, espingarda não se empresta. Eu aprendi na minha vida que os homens são feiticeiros de mão cheia nessas matas. Trabalham com magia os homens. Coisa que o povo dá, esse negócio de feitiço é coisa de mulher. De jeito nenhum.
O ano retrasado, 2017, eu publiquei um trabalho numa revista da Federal do Acre, dados que eu guardava há 10 anos no meu baú de diários de campo. Passei 10 anos para publicar. Porque enquanto eles não liberaram para eu publicar, aquilo era segredo meu com ele. Eu não posso trair o meu interlocutor na minha pesquisa. Se ele diz assim, Flávio, isso é um segredo de nós dois, nem a mulher, que é mãe dos meus 10 filhos, que dorme comigo todo dia, ela sabe. Veja a responsabilidade. Então, quando eu disse, posso agora? Pode. Aí eu publiquei. As práticas de magia que os homens fazem na mata. Por exemplo, botar um escorpião no buraco da... Como é que chama isso? No gatilho, não. No cano, né? Da espingarda. Caça uma veada e ela está no início da gravidez. Aquele embriãozinho, quando ele abre, aquilo ali vira um amuleto, ele esconde na boroca dele, onde ele guarda os cartuchos. E ninguém pode pegar naquela boroca, ninguém pode ver. Sexta-feira, noite de lua cheia, esse homem ir para a mata, ir atrás de um macaco prego, né, para queimar o rabo do macaco prego e ficar ali com aquela fumaça, aquela defumação no seu corpo, para ele espantar o azar, a panema. E tudo isso é feito em segredo. Muitas vezes, há uma transmissão desse conhecimento, dessa prática, para o filho homem, e ele pronto, não pode dizer a mais ninguém. Então, são questões muito complexas que envolvem essa discussão da caça e comida nesses contextos da Amazônia. Pode passar. Bom, aí vejam, né? Preguiça, cutia, tatu, arapuca, para pegar passarinhos, né? Ali tem uma armadilha e aqui tem peão, que é uma planta. O peão é para dar, para benzer, vamos dizer assim, para tirar azar da espingarda, banha. Passa o peão na espingarda, ou passa o cipó alho na espingarda para limpar a espingarda. O caçador começa a perceber, eu vou lá e não consigo trazer a comida para dentro de casa. Alguma coisa, ou jogaram uma panema em mim, ou alguém pegou na minha espingarda e eu não vi. Entendeu? A cena que mais me chocou foi eu chegar de uma caçada e a esposa do cara, do caçador, dizer assim, olha, mandei José levar uma banda daquele porco lá para o Francisco. E o homem se revoltar assim, pegar a espingarda e pipocar o cachorro dele, matar o cachorro. E eu fiquei a ver aquela cena com medo, de meu Deus, será que ele vai atirar em mim? Deu uma raiva, um surto nesse cara agora. Eu fiquei ali, calado, parado. O que é que se passa? Qual era a questão que estava aí colocada? A mulher ter levado um pedaço da caça dele para a vizinha. Qual era a razão? Ela estava buchuda. Uma mulher buchuda, grávida, ela não pode comer um pedaço da minha caça que eu cacei com o meu cachorro. Por quê? Deu azar, o cachorro não presta mais. Ele tira o cheiro dele, tira a capacidade dele de ver o bicho e o cachorro fica imprestável. Com isso, eu joguei no lixo todo o meu trabalho de formar um cachorro. E também tem um processo formativo no cachorro, que anda com aquele caçador em que ele vai explicar, ele vai botar o cheiro no focinho do cachorro, no nariz do cachorro. Então, tem todo um processo de formação. E a mulher grávida não pode comer um pedaço da minha casa. Vocês estão entendendo como que é
o processo bem rico, né? Pode passar. Pronto. Aí, essas meninas, né, já estão bem moças já, brincando na terra do meio. Sabe de quê? Que brincadeira é essa? Porco. Estão brincando de porco. Quando o pai chega da caça, pendura o porco assim, para despelar, para tratar. E aí elas estão brincando na posição de porco. Eu achei tão lindo isso. Aí eu fotografei. O ano passado trouxe, né, Celita? E esse ano de novo, para mostrar para vocês. Para você ver que as brincadeiras também são diferentes, né? Hoje o meu filho brinca de coisa que eu não brincava quando eu era criança. Eu era menino de rua, roubando goiaba, fazendo diabo, jogando bola. Hoje os nossos meninos é tudo preso, né? Dentro de gaiola, apartamento. A gente não pode deixar o menino daqui para ali, tá todo mundo assombrado, o ladrão vai pegar, vai não sei o quê. Veja como as coisas mudam, tá? E com isso eu encerro a minha contribuição. Espero que pelo menos tenha estimulado a vocês pensarem em outros processos, tá? No campo da biodiversidade e da biotecnologia, que são os temas que vocês mais gostam de estudar nessa rede, né? Nessa rede amazônica de biodiversidade. E vejam, gente, que a biodiversidade é uma coisa fantástica. E a gente pode, a partir, né, desse patrimônio que é nosso, amazônico, trazer diferentes dimensões, diferentes temas de estudo, diferentes disciplinas, diferentes campos, inimagináveis até. Basta para isso a gente estar aberto a conhecer o que o outro faz, tá? Muito obrigado. Espero que vocês tenham compreendido coisas que de repente possam ser interessantes para vocês. Grato, Celita. Pergunta, né? Vocês têm perguntas? Okay. As pessoas se apresentassem. Bom dia. Bom dia, professor Flávio. Eu sou a Suzane Rabelo, eu sou geóloga de formação e estou aqui, né, no programa da Rede Bionorte, iniciando também o doutorado com a professora Alô, que é geóloga também. E meu projeto de pesquisa está relacionado à alimentação. A sua palestra talvez tenha sido a mais esperada na minha pessoa, né, pelo meu grau de interesse, porque eu também estou imersa nesse universo do saber vinculado a um povo, né, que no meu caso eu vou desenvolver a pesquisa com uma comunidade indígena, em particular. Eu já trabalho com eles há alguns anos, então eu tenho já uma certa, vamos dizer assim, familiaridade, mas eu compreendo que é uma familiaridade muito superficial ainda diante da complexidade desse estudo, né, da questão mais íntima do conhecimento que eles têm sobre eles mesmos. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para você, sabendo que você também tem uma formação inicial na área da biologia, não é isso? Aí depois você foi entrando numa imersão na antropologia e tudo mais, que é a ferramenta que você utiliza hoje de uma forma mais, né, mais expressiva na sua pesquisa. Mas eu imagino que você
nessa sua trajetória, você nunca desprezou a sua formação inicial de biólogo, né? E aí que está encadeada a minha pergunta. É uma área que ela é transdisciplinar, né, em que as ciências elas vão se conectando o tempo todo. E como é que você conseguiu, durante esse período, né, talvez hoje mais maduro, isso seja uma coisa mais assim espontânea, mas como é que você conseguiu agregar esses conhecimentos que vêm de várias direções, em vários sentidos, mas eu imagino que o nosso papel, talvez, não sei se foi o seu, mas eu imagino, que é fortalecê-los e não desbalanceá-los ou então colocá-los em segundo plano, mas é tentar chegar em um ponto em que todo esse acúmulo de conhecimento ele vem ao encontro de uma, né? Então eu queria escutar um pouquinho de você, se houve no início esse dilema, essa dificuldade, mas que isso se isso já foi superado, porque eu acredito que são métodos de investigação, isso envolve inclusive no desenvolvimento da metodologia, né? Porque eu, como geóloga, uma fala que você fez muito importante foi nesse contexto, né? O que você observou? Como biólogo, faria uma observação relacionada à biodiversidade de uma forma mais material, né, material. O antropólogo já foi olhar a alimentação da forma mais humana, né? E eu, como geólogo, já pretendo trabalhar observando o berçário desse alimento, o recurso natural voltado para o recurso hídrico, então para a questão mineral, o solo. Meu olhar vai para esse elemento e como é que esse berçário ele está, vamos dizer assim, qual é o grau de a qualidade desse berçário para gerar o alimento. Bom dia, professor. Primeiro agradecer aí a sua presença, que mostrou muito bem essa parte cultural, diversidade. Eu me chamo José Antônio, tá? Eu sou engenheiro de materiais e eu vou trabalhar na parte de macrófitas aquáticas, aqui do Lago Bolonha. Principalmente para a geração de biogás. Bom dia a todos. Professor, parabéns pela apresentação maravilhosa. E eu me chamo Rainon, sou biólogo e meu trabalho de tese é sobre a bioatividade de musgos amazônicos no controle de lagartas desfolhadoras em feijão calfeiro. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Meu nome é Sérgio, minha formação é Ciências Contábeis e, enfim, eu adentrei o programa, ainda estou como aluno especial acompanhando, enfim. E me move em relação à biodiversidade é estudar a questão econômica e custos e todo esse levantamento que pode estar ajudando. Nós fizemos uma visita em SAPs e eles precisam dessa questão também, formações de preço, observações de insumos, isso a gente pode contribuir de forma muito sutil, mas o senhor em poucos instantes conseguiu me despertar, passar o brilho do seu olhar para o meu em relação ao seu trabalho, à sua pesquisa, e foi muito esclarecedora. E eu queria perguntar assim, dentro desse estudo, que essa parte mais mística, mais cultural, e o senhor pode falar se tem uma diferenciação de cada povo, quilombola, indígena, se isso converge ou diverge?
Obrigado, professor. Interessante, olha aí que joia, né? Cada um de uma área. Então, a sua pergunta é muito interessante. Vou puxar, se tiver tempo, lá para o começo da história. Então, à altura, eu era estudante de biologia, participava da época fora do meu curso, colegas, e depois eu fiz um doutorado interdisciplinar. No meu doutorado, eu estudei história, e fora esse processo, vamos dizer assim, mais formal, eu sempre procurei ler sobre outras áreas, por intuição mesmo, minha, né? E aí já na minha graduação, eu fiz estágio, meu primeiro estágio foi algas marinhas. No final da história, eu fui trabalhar na área de educação. Pará, a gente não está ouvindo nada. Então isso foi muito. Aí me tornei etnobiólogo, quase antropólogo. Hoje eu não sei nem para. Acabou. Transmitiu bem. Mas eu entendo que as disciplinas elas convergem. Quando eu me vi totalmente na antropologia, me tornei pesquisador de CNPq em antropologia. Ganhar, né, essa abertura em antropologia, né? Estou no programa de antropologia. Faço todo o voto que os colegas antropólogos leiam mais sobre biologia. Eu também trago componentes, conteúdos da biologia no curso que eu dou. Então, veja. E quando eu fui para a Europa estudar, eu também aprendi muito sobre isso. Encontrava pessoas no metrô e a gente começava a bater. Qual é o teu curso? Eu sou estudante de medicina. E o que é que você está lendo? Eu estou lendo sobre história da arte. Lá pelas tantas você vai lá, sei lá, tá um cara que estuda odontologia na Faculdade de Ciências de Lisboa. O que é que você está lendo? Eu estou lendo sobre essa discussão da sexualidade a partir do filósofo Michel Foucault. Digo, gente, que coisa interessante. Eu não vejo isso tanto no Brasil. As pessoas estão muito mergulhadas na sua disciplina. E aqui, né, os jovens
Eles estão no seu curso de graduação, mas eles estão interessados na história, na arte, na filosofia. É muito importante isso. E vamos ser cada vez mais cobrados sobre isso. O profissional do futuro, que ele ficar extremamente especializado, eu não acredito nele que ele vai sobreviver, não. Não vai. Então você tem que aprender, nós temos que aprender a dialogar com outros campos. Se vocês forem um dia visitar o meu grupo de pesquisa, é bem interessante. A gente se reúne todas as sextas-feiras. Eu já não sei nem contar, mas eu tenho uma aluna de nutrição. Eu oriento uma menina da pedagogia, tese de doutorado. Eu oriento um antropólogo. Eu oriento uma menina da biologia. Tem uma outra que é turismóloga. É uma diversidade tremenda. E eles vão para campo juntos. Ah, tem uma que é engenheira ambiental. Você é engenheiro? Pronto, tem uma que é engenheira ambiental. E olha, eu digo que eu sou uma pessoa privilegiadíssima. Sabe por quê? Porque eu também estou todos os dias me formando com os meus alunos. Do PIBIC, da iniciação científica, aos meus doutorandos. Porque eles me ensinam coisas que eu não aprendi na minha graduação. E eu digo que eu sou uma pessoa assim privilegiada porque eu sou pago pela sociedade para fazer aquilo que eu adoro, que é ensinar, aprender e fazer pesquisa na Amazônia. E aí eu digo que eu tenho dois momentos da minha formação. Uma foi numa escola tradicional, na Universidade Federal de Pernambuco, e a minha outra formação, aquela que deu a guinada da minha vida, que foi a minha formação na Amazônia. E nesse estado maravilhoso chamado Pará. Eu digo que eu vim aqui e sem planejar isso, eu tive uma segunda formação. E sabe onde foi essa formação? No meio do mato, com os doutores da floresta. Eles me deram uma outra formação, abriram a minha cabeça para a gente entender outros processos. Que a ciência que a gente tem aqui no museu, na Universidade do Pará, na academia, ela não é a única. Há tantas outras ciências por esse mundo afora, que a gente está aí às vezes dormindo. Nossa, eu queria ser 10 Flávios para estar cada dia num campo. Um dia no Marajó, um dia na Terra do Meio, um dia no Mato Grosso, um dia no Acre. Porque, já entrando para a pergunta que você fez, né? Cada povo tem uma cultura. Cada povo tem a sua especificidade. Tem a sua cosmologia. Se você vai para uma comunidade lá no Marajó, todo mundo tem uma cabeça de jiboia enterrada na porta de casa. Levei anos para alguém me falar isso. Aqui para a região de Araituba. É um perigo. Volte. Não é hora de ir para aí. Agora é a hora deles. Aí você fica esperando. Deles que você não está vendo ninguém, mas há alguma coisa ali. Há os encantados do rio, que podem te arrastar, que podem te levar para outro lugar.
Está entendendo? Então, você pode interpretar isso como uma lenda, um mito, uma crendice. Eu não. A antropologia me ensinou que isso deve ser considerado sim. Está entendendo? Então, eu acho que é por aí. Pronto? Podemos ir? Ou... Ah, tem gente ali? Então, uma pergunta foi a sua, Suzane, que perguntou sobre a interdisciplinaridade, como uma pessoa que se forma numa área pode dialogar com outro campo, outra disciplina, e que desafios, né, foram colocados. Então, isso foi uma questão. E você perguntou se em cada contexto cultural, em cada comunidade, tem uma cultura diferente, tem um modo... Tem, né? A gente tem observado que cada povo, cada grupo social tem aí as suas especificidades. Tem alguém ali de Rondônia, não é? Perguntando. Pronto, foram essas as duas perguntas. E aí, voltando se tiver tempo, né, a Universidade Federal do Pará, eu me orgulho muito de fazer parte dessa instituição, e diz respeito à pergunta da Suzane, né, sobre essa questão. Nós tivemos um caso emblemático, que foi a Justiça. Um concurso que foi aberto no Instituto de Ciências da Arte, exigia doutorado em artes visuais, e o concurso aconteceu, houve inscrições, passou um candidato, que foi tido como o melhor dentre os concorrentes, fez doutorado em artes na Universidade de Sorbonne, na França, tirou em primeiro lugar, tinha um currículo maravilhoso. Chegou o dia dele se apresentar ao FPA e tomar posse. Saiu a publicação no Diário Oficial da União, convocando-o para tomar posse. Quando ele chega e que apresenta a papelada, a universidade diz: o senhor não pode assumir. O senhor fez concurso para o Instituto de Artes. O senhor tem doutorado em artes, mas o senhor é bacharel em zootecnia. Não pode assumir. Ou seja, a banca não observou isso, composta por 3 professores, avaliando o título da criatura, currículo Lattes, publicações, filmes, exposições de artes plásticas e tudo, porque a arte avalia de forma diferente, né? Tantas vezes ele foi curador em países da Europa e agora não pode assumir o concurso. E aí a funcionária disse: está escrito aqui no edital que tem que ser doutor em arte. O senhor é. Mas tem que ser graduado em licenciatura em artes. Ele não era. Aí isso virou um fuzuê grande. Foi a justiça. Quando foi um belo dia, eu faço parte do Conselho Superior da Universidade, e o que foi mais emblemático, o reitor foi contra. O reitor disse: eu estou assustado com isso. Como uma pessoa com um currículo brilhante, com uma trajetória dessa, que mudou, deu uma guinada na vida, mudou de área, reconhecido, não pode assumir. Há um erro nosso na universidade. E ele ganhou, e hoje é professor da UFPA. E o que é que a UFPA fez com esse exemplo? Todos os nossos concursos para professor adjunto, a exigência é ter doutorado. Pode observar nos editais. Não queremos saber em qual área. Você pode ter feito letras,
como nós tivemos um aluno, ele fez doutorado em agronomia, graduação em agronomia, e no fim da trajetória dele, ele é doutor em literatura, agrônomo com doutorado em literatura na USP. O cara escreve poesia, dá uma aula para você sobre Dalcídio Jurandir, é um fenômeno em literatura. Hoje é nosso professor no campus de Altamira. Olha que coisa linda. A tua trajetória não pode servir para te punir, para impedir que você assuma um cargo de professor na universidade, porque você se formou em biologia e fez doutorado em ciência política. Pelo amor de Deus. Mas se o mundo está girando assim, a CAPES fala o tempo todo em interdisciplinaridade, entendeste? O que vai dizer se você tem habilidade, competência para dizer se você é ou não é o concurso. Você fez uma prova escrita, você apresenta um currículo com toda uma produção científica naquele campo, e está atestando que você é bom naquilo, você publicou, você fez isso, fez aquilo, desenvolveu uma tese de doutorado naquele tema. Como que os caras vão pegar uma coisa que aconteceu há 10 anos, passados da tua graduação, que você nem quer mais saber de ser zootecnista, você não trabalha mais com bicho? Entendeu? A vida da gente não é assim, a gente não muda. Ponto. As pessoas trocam até de marido e de esposa. Como é que não pode dizer, olha, me formei em geologia, mas agora eu gosto de economia? Eu acho que não tem problema, na minha opinião, entendeu? Mas isso é um problema. O cara fez agronomia, aí se doutorou em ciência política. Ele é impedido de fazer os concursos, porque as universidades se fecham. Tem que ter graduação em ciência política, mestrado em ciência política, doutorado em ciência política. Então, pronto. Muito obrigado pelo convite, né? Eu fico sempre bem estimulado a estar aí na Rede Bionorte, e agradeço a Celita e a Lourdes e ao professor Glécio, né, que agora coordena essa disciplina, que é lá da Universidade do Maranhão, por esta oportunidade. E, por último, uma única dica: conversem mais com os outros campos. Vocês não terão nada a perder. Então, muito obrigado. Obrigado, professor Flávio. Meu nome é Jorge Dias, professor Jorge Dias. Estou substituindo rapidamente o professor Glécio, que teve que sair para resolver um problema de ordem acadêmica aqui na universidade, e ele pediu que avisasse que às 11 horas, de fato, começaremos a palestra com a professora Daniele, que já está aqui, e que, infelizmente, em função de problemas relacionados à saúde da professora Gilda, que está com uma forte gripe, nós não teremos condições de haver aquele, no final dos horários de hoje, ali a partir das 12h30, horário aqui de São Luís, nós não teremos condições de haver aquela sessão de perguntas e respostas, aquela live com ela. Porém, ela já disponibilizou o e-mail, que vai ser encaminhado para todos os diretores, para todos os coordenadores de disciplina e também para os alunos, para que, então, nós possamos trocar mensagens com ela e, consequentemente, ela nos responder sobre as nossas dúvidas acerca da palestra que já foi disponibilizada anteriormente. Então, vamos dar um intervalo agora e, às 11 horas, retornaremos com a palestra da professora Daniele, que cá já está presente. Obrigado.